Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Esta sessão, na qual o Senado Federal se reúne como órgão judiciário, tem por objeto o julgamento da Presidente da República, senhora Dilma Hanna Rousseff, por suposto crime de responsabilidade nos termos da denúncia número 1 de 2016. Eu tenho a honra de estar a meu lado, a convite nosso, o eminente presidente da Casa, senador Renan Calheiros, que comporá a mesa à minha direita. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores advogados, mais uma vez, o Senado encontra-se reunido para atuar como órgão julgador com o fim de desempenhar a grave atribuição constitucional de decidir sobre o futuro de uma Presidente da República eleita pelo voto popular, acusada da prática de crimes de responsabilidade. Para condená-la ou absolvê-la das imputações que lhe foram irrogadas, os parlamentares congregados nesta Casa de Leis transmudam-se, a partir de agora, em verdadeiros juízes, devendo, em consequência, deixar de lado o tanto quanto possível, pois, afinal, são seres humanos, suas opções ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. Para julgá-la, haverão de atuar com a máxima isenção e objetividade, considerando apenas os fatos, tais como se apresentam nos autos do processo e as leis que sobre eles incidem. Extraio do Código de Ética da Magistratura, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, que o juiz, no desempenho de sua árdua, mas ao mesmo tempo sublime missão, deve nortear-se, em especial, pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e da capacitação, agindo com cortesia, transparência, prudência, diligência, integridade, dignidade, honra e decoro. Merece especial destaque no Código o dever de cortesia que se volta aos colegas, aos membros do Ministério Público, aos advogados, aos servidores, às partes, às testemunhas e a todos quantos se relacionem com a administração da Justiça. De forma complementar, espera-se do juiz que utilize uma linguagem escorreita, polida, respeitosa e, sobretudo, compreensível. Já o magistrado prudente, esclarece o Código de Ética, é aquele que adota atitudes e decisões que resultem de juízos racionalmente motivados, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos com os quais se defronta à luz do direito aplicável. O texto exige ainda que o juiz, no desempenho de suas funções, repila influências externas indevidas, estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe são submetidos. Espera também o Código do magistrado que busque a verdade unicamente nas provas coligidas, mantendo distância equivalente dos contendores, de modo a evitar qualquer comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Para tanto, cumpre dispensar-lhes plena igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de discriminação injustificada. Ao juiz cumpre também velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e que os processos sejam solucionados em prazo razoável, para o que reprimirá toda e qualquer iniciativa protelatória
ou que atente contra a boa-fé processual. Adverte ainda o Código de Ética, que incumbe ao magistrado, ao proferir suas decisões, atuar de forma cautelosa, atento às consequências que elas podem provocar. O juiz, ademais, deve manter sempre uma atitude aberta e paciente ao receber alegações ou críticas, desde que lançadas de forma cortês e respeitosa, não representando qualquer desdouro, confirmar ou retificar posições anteriormente assumidas nos processos em que atua. Por fim, o Código de Ética aponta como atentatório à dignidade do cargo a prática de ato ou comportamento do magistrado que implique discriminação injusta ou arbitrária de qualquer pessoa ou instituição. Com estas reflexões e ressaltando mais uma vez que o presidente do Supremo Tribunal Federal, neste processo de impeachment, não tem qualquer função judicante, limitando-se apenas a zelar para que as regras procedimentais e regimentais sejam observadas, de modo a preservar a isonomia entre as partes e o direito de defesa da acusada, declaro abertos os trabalhos. Permito-me esclarecer ao douto plenário que a presidência adotará o seguinte procedimento na condução dos trabalhos da presente sessão, conforme acordado com as lideranças partidárias na reunião havida no Salão Nobre do Senado no dia 17 de agosto e que foi amplamente divulgado nos autos eletrônicos do processo e nos veículos de comunicação oficial do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. No que é relevante para esta sessão, destaco do roteiro acordado o seguinte. Em primeiro lugar, a sessão será suspensa às 13 horas e retomada às 14 horas, realizando-se em seguida nova pausa das 18 às 19 horas. Retomada a sessão, passadas 4 horas, os trabalhos poderão ser interrompidos por 30 minutos, conforme a necessidade ou a qualquer tempo por prazo razoável, a juízo desta presidência. Da sessão de julgamento participarão como juízes, enfatizo como juízes, todos os senadores e senadoras presentes, com exceção dos que incidirem nas situações de incompatibilidade de natureza jurídico-processual. E até agora não registramos nenhuma dessas condições. A leitura do processo é dispensada nos termos regimentais, tendo em vista a publicação de suas principais peças em avulsos e a distribuição da íntegra do processo por meio digital. Questões de ordem ou manifestações pela ordem terão precedência relativamente às intervenções da acusação, da defesa e dos oradores inscritos para fazer uso da palavra, devendo ser formuladas em até 5 minutos. A solução das questões de ordem será precedida de uma contradita pelo prazo de até 5 minutos. Quando a palavra for concedida pela ordem ou para formular questão de ordem, não serão admitidos pronunciamentos destinados a discutir o mérito das acusações ou de qualquer de seus aspectos. Não caberá recurso ao plenário do Senado das decisões do presidente do STF que resolvam questões de ordem ou outras que digam respeito ao regular andamento dos trabalhos. Na sequência, haverá a inquirição das testemunhas da acusação e da defesa fora da presença uma das outras, por meio do seguinte procedimento. Primeiro, a testemunha será chamada na ordem constante do rol apresentado pela acusação e pela defesa, acomodando-se à esquerda desta presidência na mesa. A testemunha será qualificada e prestará o compromisso legal. A rigor, o senhor escrivão já as qualificou e já tomou delas o compromisso legal.
O presidente, se desejar, inquirirá as testemunhas, podendo complementar as arguições dos demais arguentes sobre pontos não esclarecidos a qualquer tempo. 4. Os senadores terão tempo de 6 minutos para formular suas questões, seguidas de 6 minutos para que as testemunhas respondam, divididos da seguinte forma: 3 minutos iniciais para o arguente e 3 para a testemunha. Em seguida, 3 minutos para esclarecimentos complementares para o arguente e 3 para a testemunha, não sendo admitida a aglutinação desses 12 minutos para inquirições no formato pergunta e resposta. 5. A acusação e a defesa ou seus procuradores, nesta sequência, formularão perguntas diretamente às testemunhas arroladas pela acusação, invertendo-se a ordem quando se tratar das testemunhas indicadas pela defesa, sendo-lhes deferidos 10 minutos para cada, divididos em 6 minutos iniciais e 4 para esclarecimentos complementares, assegurando-se idêntico prazo e sistemática para as respostas. Esclareço que no precedente de 1992, as perguntas eram formuladas diretamente ao presidente e este fazia as reperguntas. Mas, diante da mudança do Código de Processo Penal e tendo em vista o avanço das comunicações em nosso país, as perguntas serão feitas agora diretamente conforme indicado. 6. Não serão admitidas, e peço especial atenção para isso, pelo presidente, perguntas que puderem induzir a resposta, que não tiverem relação com a causa ou que importem na repetição de outra respondida, ainda que veiculada em palavras diferentes. Portanto, não queremos bis in idem no que diz respeito às perguntas. 7. As perguntas e eventuais reperguntas deverão ser feitas objetivamente, sem necessidade de fundamentação, a fim de que as testemunhas não sejam induzidas, ainda que inconscientemente, às respostas. Estes tópicos, senhoras senadoras, senhores senadores, constam do Código de Processo Penal. Portanto, são objeto de uma lei que deve ser respeitada. E mais, às testemunhas não será permitido fazer apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Prestados estes esclarecimentos, passa-se ao objeto da sessão propriamente dita. Peço ao senhor escrivão que apregoe as partes do processo. Em julgamento, a denúncia número 1 de 2016, oferecida em face da Presidente da República, senhora Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade, nos termos da Lei 1079 de 1950, em que são acusadores Janaína Conceição Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, representados neste ato por seus advogados regularmente constituídos nos autos, doutores João Berkman Serra e Eduardo Doria Neme. Funcionará pela defesa da acusada os doutores José Eduardo Cardoso, Breno Berston, Sávio Cavalcante, Bruno Espinheira, Renato Franco e Flávio Caetano. As testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade já se fizeram presentes antes do início dessa sessão e foram conduzidas ao local designado para a preservação de sua incomunicabilidade nos termos da lei. Está apregoado o processo, senhor presidente. Agradeço a Vossa Senhoria.